acha que o ar da sua casa é melhor que o da rua? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 1,5 milhão de pessoas morrem a cada ano por causa da poluição do ar em ambientes fechados. Micro-organismos como bactérias, fungos, vírus e ácaros diminuem a qualidade do ar. Além disso, desodorantes e sprays de cabelo, por exemplo, liberam substâncias tóxicas que podem causar ou agravar doenças como bronquite e asma. A qualidade do ar foi um dos temas da segunda conferência da Associação Brasileira de Pesquisa em Aerosol, realizada na PUC-Rio na primeira semana de agosto. Durante o encontro, ex-pesquisador espanhol afirmou que o uso excessivo de ar-condicionado e ventilador também piora a qualidade do ar em ambientes fechados. So everybody is concerning about the pollutants outside, and the problem is how to control the pollutants that we maintain inside because we close the window. We never ventilate very well. Para melhorar a qualidade do ar, é recomendável manter os ambientes internos bem arejados, colocar plantas e não fumar onde houver pouca ventilação. Durante a conferência na PUC-Rio, a professora Maria Cristina Canella, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, também apresentou os resultados da pesquisa com dióxido de titânio. Em contato com a luz, a substância destrói formaldeído, um composto tóxico liberado de tintas, colas e madeira. Esse composto é tóxico para as pessoas quando ficam com uma exposição longa num ambiente fechado. Boa tarde. Pois é. Na verdade, quando a gente fala de ar, a gente sempre imagina o ar lá de fora, o cano de descarga do carro, uma indústria, poluição atmosférica. Essa também é uma poluição. Mas quando se trata de meio ambiente, a gente tem um ambiente externo, que nós chamamos de outdoor, e um ambiente interno, que é o indoor. Poucas pessoas sabem, mas através da morte de um ministro no Brasil, desencadeou a síndrome de prédios doentes. Nós hoje temos, no mundo inteiro, pessoas que se preocupam com a síndrome de prédios doentes. Essa matéria que você viu, telespectador, ela retrata um assunto que não só pode causar o óbito, como causa vários malefícios para o ser humano. Quem nunca se viu dentro de um cinema? O cinema tem ar-condicionado. Imagina, o ar que você respira é o mesmo que está todo mundo respirando. Não existe uma caixinha mágica que fabrique ar-condicionado. O que é o ar-condicionado? É o ar que está nesse ambiente, que você está aí agora, passando por uma máquina, sendo processado e devolvido para o ambiente. Só que você respira, nós todos respiramos. Lá no passado, lá no primário, quando a gente estudou, nós sabemos que oxigênio, ele é importante para o ser humano. Só que quando a gente respira oxigênio, a gente devolve CO2. Isso faz parte, o nosso organismo faz isso. E quando a gente devolve esse CO2 e o CO2 é maior do que a quantidade de oxigênio, vários problemas vão acontecer com a saúde do ser humano. Nós estamos iniciando nessa semana, no Cidade Sustentável, um trabalho sobre qualidade de ar. Mas qualidade de ar de ambiente interno, isso é lei. O Brasil hoje conta com a portaria 3.523 do Ministério da Saúde, que determina o que tem que ser feito no ar-condicionado de uso público ou privado. Tem lei, tem taxas, tem o que deve ser feito com a limpeza de dutos. Isso é uma lei que surgiu em 98, através do ministro José Serra. Lei oriunda de um problema de saúde do ministro Sérgio Mota, até então ministro das Telecomunicações. Quem não se lembra quando ele veio a falecer com problema de respiração? Além de ter a lei para a manutenção do ar-condicionado, o Brasil também conta com uma resolução da Anvisa que muito pouca gente sabe. Atenção, senhores donos de cinemas, shopping centers, teatro, de uso coletivo, ar-condicionado, ele tem que ter qualidade. O nome disso chama-se Indoor Air Quality. E isso é a Organização Mundial de Saúde. Isso é a Anvisa, através da sua resolução 09. Isso é o Ministério da Saúde, através da portaria 3.523. É por isso que esse programa ele tem um diferencial. Ele passa limpo a questão ambiental. Ele traz para você as novidades. Ele traz para você condições diferentes daquela que nós estamos acostumados a ver. Ar-condicionado é mais do que uma necessidade, principalmente em época de calor. Mas também é um motivo de saúde pública. Boa tarde, está no ar o programa Cidade Sustentável.
Agora sim, boa tarde, Cabo Frio, boa tarde, região dos Lagos, boa tarde, Brasil. O nosso programa ele é um programa bem simples. É o tema, a discussão sobre o tema, e no final das contas, quem sai ganhando com isso é você, telespectador. Com assuntos novos, com questões novas. Mais uma vez eu informo, é o meio ambiente sendo passado a limpo. Questões que nunca ninguém trouxe para essa cidade serão trazidas aqui, serão discutidas aqui. Soluções serão colocadas aqui. E é por isso que nós trazemos sempre pessoas capazes de agregar valor ao município. Ar-condicionado hoje é questão de saúde pública. E nós, a partir da próxima semana, vamos estar trazendo mais matérias sobre isso. Para que vocês tenham uma noção, envolvem tantas as análises, fungo, temperatura, velocidade, umidade do ar, CO2, como eu falei anteriormente. E a gente vai entender o que é a tal da síndrome do prédio doente. Entendam, o ambiente lacrado, fechado, ele é propício a várias doenças, vários problemas. E a gente vai passar limpo isso aqui para vocês. É com muita satisfação que eu trago aqui hoje para a gente um médico, uma pessoa com autoconhecimento na área, um especialista. Eu trago para a gente aqui o Dr. Taylor, que na verdade ele é um médico, ele formou-se em medicina, especializou-se em ginecologia e obstetrícia na Casa de Saúde Misericórdia do Rio de Janeiro. O Dr. Taylor hoje é vereador pelo 2º mandato. Bom, eu vou dar boa tarde para ele e depois ao longo do programa a gente vai conversar mais um pouco. Boa tarde, Dr. Taylor. Boa tarde, bom estar aqui com você, Charles, debutando nesse seu programa, e um programa que, na verdade, se faz necessário, porque eu acho que hoje, se nós não falarmos de sustentabilidade, se nós não falarmos de meio ambiente, em bem pouco tempo, vamos estar sofrendo muito mais mazelas do que já sofremos hoje. Eu falo do calor excessivo que já sofremos, mas há uma viés aí de estudo científico que nos próximos 20, 30 anos, água potável será mais cara que petróleo. Ou seja, nós temos que abrir os olhos e começar as discussões para que possamos ter, de maneira eficaz, medidas que venham preservar o meio ambiente e, principalmente, preservar a espécie humana. Taylor, que bacana você falar assim, né? Quando a gente fala em político, né? A gente imagina o político tradicional, aquele político que fala de política e esquece de falar de uma política com uma visão holística, uma visão mais abrangente. E é muito legal quando a gente vê uma pessoa... Gente, não tem ensaio, né? O Taylor não tem nada nas suas mãos. E o telespectador sabe que eu sou conhecido sempre pela minha sinceridade e é muito bacana a gente poder ouvir isso, né? E quando escuta-se um vereador como o Dr. Taylor falar sobre isso, é que a gente entende o porquê dessa gama de projetos voltados para a área ambiental. Porque meio ambiente é uma questão de sobrevivência, né? Nós nunca, pelo menos na idade que eu tenho, eu nunca vi um calor parecido com esse, entendeu, Dr. Taylor? Então, são os sinais dos tempos, né? E se a gente não tomar nenhuma providência, não tiver nenhuma ação de cunho preventivo, não tiver nenhum objetivo, nenhuma meta daqui para o futuro, a coisa tende a piorar, você concorda? Eu concordo, não só concordo, como até acho que nós tivemos aí a Rio 92, foi isso? Rio mais 20. Não, Rio mais 20, mas antes nós Eco 92. Eco 92. E aí eu fico abismado, é que se fazem vários congressos, discussões, eventos, e se sai dali, na verdade, sem ter um projeto efetivo que venha a melhorar a qualidade de vida, a respeitar a vida humana, a espécie humana. E pior, os países desenvolvidos são os primeiros a irem contra toda e qualquer medida, porque isso vai influenciar a questão do ganho financeiro, a questão da exploração, a questão daquilo que hoje, na verdade, leva o mundo ao caos, a nós temos a desigualdade social e ao desequilíbrio também de tudo. Que a gente está falando desde a massa polar, se a gente for falar de meio ambiente, a gente tem que falar de derretimento de geleiras. Por favor, você veio aqui falar de meio ambiente, fica à vontade, o programa é seu. A gente tem que falar de derretimento de geleiras,
de aumento aí da emissão de CO2, do efeito estufa, tudo que causa esse efeito estufa. Se falava há anos atrás da camada de ozônio, hoje você não vê ninguém falando, parece que como se fosse uma mágica, tivesse sido consertado, né, o problema. Eu acho que nós temos que levar a fundo e com responsabilidade. Eu falo sempre isso. O meio político, ele está aqui para servir a população. O político tem que saber que ele não está ali para servir as vontades próprias. Ele está ali para servir a população. E eu falo isso. O que eu espero da minha vida pública é daqui a 50 anos, quando não estiver mais vivos, que os meus filhos e os meus netos escutem falar do pai e do avô deles com respeito. Como uma pessoa que procurou deixar uma herança bendita, não maldita para eles. Que é o quê? É a nossa espécie, a sobrevivência. E eu posso estar influenciando na sobrevivência do meu neto, dos meus netos, se eu não agir agora e buscar melhorar o planeta que a gente vive. Eu acho que os grandes governantes, principalmente dos países desenvolvidos, é claro, não tirando a responsabilidade dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, mas hoje são os grandes culpados. Eu estava ontem ainda com meu filho, né? Eu tenho 10 anos, eu fui assistir o Rio 2, que fala exatamente sobre desmatamento. E engraçado foi ter uma criança de 10 anos de idade virando e falando assim, pai, está mostrando o que acontece na vida real. É bom a gente ver isso, que ele tenha ciência de que esse desmatamento está ocorrendo e que os grandes poderosos, e até os grandes poderosos politicamente falando, são que dão sustentabilidade a esse desmatamento. A gente teve a revista aí, a questão constitucional da ecologia, e foi desrespeitado de maneira absurda o meio ambiente. Quando você legaliza, né, regulariza o ilegal, que na verdade o que teve foi isso. Foi um meio de regularizar aquilo que era ilegal até então, foi o que saiu lá da nova Carta do Meio Ambiente, e por isso se tinha, eu vou falar aqui, citar nomes mesmo, tá? O AFIF e a bancada dos produtores, entre aspas, que para mim, quem produz, eu prefiro ter árvore e ter gado. Por quê? A árvore, além de dar sustentabilidade das frutas, das raízes, né, de tudo mais que você pode se alimentar, tem toda a questão atmosférica e a questão que você falou, da qualidade do nosso ar, da sustentabilidade do meio ambiente, porque as aves, que podem ser caçadas também para comer, servem de alimentação do mesmo jeito, vão fazer seus ninhos aonde? Nas árvores. Então a gente tem que ver que há todo um equilíbrio, né, no meio ambiente, que depende não só de uma árvore, mas depende do equilíbrio do ecossistema. Isso tudo está sendo desrespeitado, aí nós estamos sofrendo, e mais uma vez, infelizmente, o país não cria um programa correto de sustentabilidade. Você falou aí de alguns dos meus projetos de lei. Eu vou chegar lá, Taylor. Deixa eu só te fazer não, porque o que você está falando é tão sustentável que eu deixei você falar. Porque, na verdade, é aquilo que eu falei, de preparação. Eu acho que o telespectador, o povo, ele tem que amadurecer a nível das suas necessidades. E as suas necessidades, elas vão ser supridas a partir do momento de que quem faz a gestão tenha conhecimento não só da necessidade do povo, como também saber como supri-las. Porque você tocou no assunto aí do agronegócio, que é um tema para o nosso programa, um tema futuro, e o agronegócio, acho que quebrou uma pia, um cano, alguma coisa, estão batendo aqui em cima, não é na sua televisão que está com defeito, não desliga, é aqui. O agronegócio é uma coisa muito interessante. Então, é aquilo que você falou, vamos trocar boi por floresta, mas lá do outro lado a pessoa pensa assim, tudo bem, você vai comer churrasco como?
Então, o nome disso é sustentabilidade. Você tem que saber fazer, entender como fazer. Por que é ser sustentável? É usar hoje e deixar para amanhã, o que você acabou de definir muito bem. Você quer que seus filhos, seus netos, ele tenham um legado deixado por você. Você está sendo sustentável. E os seus filhos, por sua vez, provavelmente vão usar o que você deixou, que são os frutos, né, do seu trabalho, do seu legado, e multiplicar isso. Isso é o desenvolvimento sustentável. Então, Otélio, só queria dizer 3 coisas. Aquilo que você falou da ECO 92, né, a ECO 92, para o telespectador poder interagir com a gente, a ECO 92 é uma conferência da Organização das Nações Unidas. O mundo, ele se devastou tanto, esses grandes empreendedores devastou tanto o mundo, que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, teve uma necessidade: unir o mundo em torno disso. Então criou a ECO 92, mas na verdade a conferência já foi em 1972 com Estocolmo, onde começou a falar de meio ambiente. Depois veio a ECO 92, depois veio Joanesburgo 2002, que é Rio+10, que poucas pessoas sabem que isso existe, é para isso que nós estamos aqui, e depois veio a Rio+20, que o Dr. Taylor, né, o nosso vereador, acabou de falar. Taylor, falando, você já demonstrou que você tem conhecimento dentro da área ambiental mesmo, porque por formação hoje, o homem já sai da universidade, você não é formado hoje, mas você é um cara que estuda no seu dia a dia, e o homem que estuda no dia a dia não tem jeito, ele vai rodar, e em função da transversalidade do meio ambiente, ele vai ter que estudar meio ambiente de alguma forma. Hoje, para você fazer uma cirurgia, você precisa de um ambiente propício para isso. Você precisa de um fluxo laminar no centro cirúrgico, provavelmente. Você precisa de quase uma sala limpa, um ar-condicionado com renovação 100%. Isso tudo é uma questão ambiental, porque o meio ambiente, telespectador, eu sempre falo isso, não é só a floresta. Isso aqui é um ecossistema agora. E nós precisamos entender que várias pessoas estão aqui dentro e precisam sobreviver de acordo com as condições desse ecossistema. Hoje está fresquinho, mas se tivesse quente, a condição era outra. Dr. Taylor, por que você carrega o nome de ser o vereador que mais projetos na área ambiental fez? Graças a Deus, não só na área ambiental, eu sou o vereador da história da nossa cidade que mais projetos fez, que eu busquei a fazer muito pouco projetos de mudança de nome de rua. Isso é importante. E isso não foi o viés da minha vida pública. Mas eu procurei fazer leis, porque o legado do vereador, o que ele deixa na sua passagem, não é talvez a indicação de uma praça ou de uma escola, porque isso daí, na verdade, é a voz e quando da população. Mas o que ele deixa são as leis que vão ser aplicadas no município e que vão ser aplicadas aí enquanto houver a existência dessa lei, em benefício dos cidadãos. E a gente vive numa cidade onde a maior indústria que nós temos é a indústria turística. E isso se dá pelo nosso meio ambiente, pelas nossas belezas naturais. Perfeito. E eu, Charles, eu vim para Cabo Frio com 3 anos de idade, saí daqui com 16 anos, fui estudar no Rio, voltei depois de formado, já com especialidade, tudo, para trabalhar, onde escolhi. Meus pais moram aqui, meus irmãos moram aqui, também fizeram o mesmo circuito que eu fiz. E eu falo que eu nadava ali no canal, na Coroa ali, perto da ilha do Anjo ali, do Anjo Caído. E era maravilhoso atravessar, ir até a beira do canal. A gente atravessava com a linha na mão, o pezinho, atravessava nadando, chegava lá, pescava da Coroa, pescando para o meio do canal e voltava depois com os peixes que tinha pescado. Usava-se isso, você pegava a grama, ela cresce, ela faz como se fosse um cipózinho, e a gente tirava aquilo e botava os peixes ali e vinha com isso na cintura, os peixes que tinha pescado. Hoje eu falo, se meu filho for tentar atravessar a Coroa, vai estar uma garrafa PET de um lado, o cocô do outro, e ele não deve nem conseguir chegar lá. Então são os absurdos, ou seja, a agressão ao meio ambiente, que nós que vivemos os áureos tempos, né, do canal limpo, da praia limpa, hoje nós vemos que hoje já não se encontra mais da mesma maneira, né? Que é importante a gente dizer que o canal desemboca aonde? No mar.
né, na boca da barra. Ou seja, toda a sujeira que está ali vai para o mar. E as ondas levam para onde? Naturalmente para a praia. Isso é natural. Tem aquele filme, às vezes eles voltam, né? Na verdade, a poluição, ela sempre é dita. A gente é uma das primeiras coisas que a gente... Inclusive, tem muito vídeo, né, que mostra isso, né, Pedro? Exatamente. Que a água vai, a onda e acaba voltando para a gente. Acaba voltando, né? para a gente. Então, eu acho que isso é que criou em mim a necessidade de eu criar leis beneficiando o meio ambiente. E existem algumas leis que a gente vai falar, mas existem muitos outros projetos. Eu estou estudando ainda. Por quê? Existem projetos, não adianta você fazer um projeto de lei. Na Câmara, na sessão passada mesmo, alguns vereadores tiveram seus projetos colocados como inconstitucional, com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Mas por conta do quê? De desconhecerem o que é constitucional e o que é inconstitucional. Existem coisas que você autoriza o executivo a fazer e vai buscar a conversa com ele para que ele faça. Mas você não pode criar uma lei que force o município, por exemplo, a gastar, a ter um gasto a mais. Você tem que criar leis, você pode autorizar o executivo a criar programas, ou seja, que venha a ter um gasto, para que ele possa fazer. Então, tudo que nós fazemos em termos de legislação tem que estar caminhando em consoante com a Constituição. Não pode estar ferindo nunca a Constituição. E eu tenho um projeto de lei que, para mim, esse sim vai ser um grande projeto de lei para o nosso município, que eu estou estudando porque é um projeto de lei grande, onde eu torno obrigatório o gasto de pelo menos 5% do royalty obtido no município para implantação de mecanismos de energia limpa, ou seja, energia sustentável no nosso município. Por que você está falando isso, doutor Teiro? Porque eu acho que quem conhece a fonte de energia limpa sabe que o nosso município é rico em fontes de energia limpa. Acabei de falar do canal, e a gente vai falar da força maré motriz. Ou seja, se nós tivermos turbinas instaladas no nosso canal, que não vão atrapalhar em nada o tráfego de barcos, o mergulho das pessoas, nada disso, mas essa encher e esvaziar da maré, né, do canal, vai fazer com que gire as hélices, e isso vai fazer o quê? Produção de energia que vai ser aplicada no nosso município. Qual o custo disso? Só a implantação e a manutenção. Custo zero. Vamos lá. Nós temos aqui um calado para nós que não funciona, trazer gigantes navios, que nós não temos calado para isso. Mas nós podemos aproveitar a força das ondas, colocando antenas no fundo do mar, onde não vai atrapalhar em nada, mas a movimentação dessas ondas faz o movimentar dessas antenas, que vai gerar o quê? Energia. Mais uma força. Vamos lá. Nós temos aqui, o nome já fala, Cabo Frio, né? Ou seja, o vento, tudo que vem por aqui. Nós temos a força, né, da energia eólica, que podemos também aproveitar. Vamos ainda mais. Nós temos aqui como fazer a geração, isso daí tem que ser aplicado, a questão da reutilização da água. Hoje, você sabe com muito mais propriedade do que eu, que uma usina de reciclagem de água, ela gera também o quê? Gás. E esse gás pode virar o quê? Energia. E aí nós temos o quê? A não utilização disso. Se nós pegarmos um município como o nosso, e aí eu vou dar exemplo da Austrália, onde você tem um grande deserto e uma pequena quantidade de água potável. E a Austrália lá, ela reaproveita em grandes quantidades a sua água, recicla a sua água, chegando a 94% de pureza, isso é importante a gente dizer. Serve para a gente beber? Não. Mas serve para você molhar suas plantas, serve para você lavar seu carro, serve para você dar descarga na sua casa, né? Serve para você lavar o chão da sua casa,
serve para tudo isso que nós fazemos hoje com água potável. Ou seja, água que seria para nós tomarmos banho, fazermos cozinharmos nossos alimentos, escovarmos nosso dente, bebermos, nós estamos gastando, lavando o carro, lavando tudo isso. Então, nós temos que criar uma lei de autossustentabilidade. Essa lei tem que ser abrangente. Por isso que eu estou estudando para que nós possamos fazer isso. Aí você fala assim, Taylor, e mais ou menos quanto seria isso? Hoje o município arrecada, no final do ano, vai arrecadar algo em torno de 150 a 200 milhões. Nós estamos falando aí de 5% disso, nós estamos falando de 10 milhões. Posso sugerir o nome para a lei? Pode. Posso? Isso que você falou aí agora, eu vou tentar ser breve, porque o tempo do primeiro bloco vai encerrar, mas isso que você colocou para a gente agora, eu vou tentar, apesar de que você foi brilhante nas suas colocações, você está falando de mecanismo de desenvolvimento limpo. Então eu gostaria muito assim, de poder, e me coloco à sua disposição, e à disposição de quem do município tiver a necessidade de implantar projetos, ter ideia de projetos para questões sustentáveis. Senão daqui a pouco fala, não, só o Taylor. Não, é porque ele saiu na frente. Mecanismo de desenvolvimento limpo é uma exigência hoje para países receberem crédito de carbono. Países, estados e municípios. Quando você pratica o mecanismo, o que é o mecanismo de desenvolvimento limpo? É exatamente o que você falou aí agora. Criar subterfúgios para não utilizar o combustível fóssil. Então, quem utiliza... Existem 2 anexos no protocolo de Kyoto, que todo mundo conhece aí. O que é o protocolo de Kyoto? Reduzir as emissões de gás carbônico, que a gente vai falar no outro programa o que significa, senão a gente estoura o tempo do vereador. Mas o mecanismo de desenvolvimento limpo não é para Europa, não é para as grandes potências, como o vereador acabou de falar, que as grandes potências são os grandes responsáveis pela poluição. E o que nós, países em desenvolvimento, vamos fazer para participar disso? Exatamente o mecanismo de desenvolvimento limpo. O que é isso? É criar caminhos, criar atitudes, como por exemplo, a da utilização do gás do lixão, que virou um aterro. Só que isso é um caminho, né? O lixão tem que virar aterro primeiro, tem que haver responsabilidade do poder público também, virar um aterro, esse aterro ser trabalhado para poder gerar metano, e esse metano ser queimado ou ser trabalhado em forma de energia. O nome disso é mecanismo de desenvolvimento limpo. Se for na Holanda, lá em Amsterdã, bater na porta, está assim, de indústrias querendo comprar essa possibilidade que a gente tem de fabricar esse gás e queimar e não liberar para a atmosfera, em troca disso, o vereador Dr. Taylor, que vai falar mais um pouco disso para a gente no segundo bloco, você recebe crédito de carbono. O que é o crédito de carbono? Moeda de troca do mercado ambiental. Eu crio o mecanismo de desenvolvimento limpo, por isso que eu queria sugerir que fosse uma política integrada ou um projeto de lei integrado para ações de mecanismo de desenvolvimento limpo, onde, quando você cria isso, estou dando presente para você em primeira mão e ao vivo para o telespectador poder ver. Quero participar também disso, dessa grande fase, dessa grande, digamos assim, desse grande momento que a região dos lagos vive, né? Com relação à parte ambiental, à parte ecológica, à parte sustentável. E em função disso você consegue, através do mecanismo de desenvolvimento limpo, ser um polvo, ter vários tentáculos para atacar o aterro, atacar a sua renovação de gás, atacar a sua maré motriz que você falou no princípio do programa, falar sobre energia eólica, enfim. Ainda tem energia solar, que a gente nem chegou lá porque... E a utilização da lâmpada de LED, que não seja lâmpada de metais pesados. Que a gente vai falar muita coisa. Gente, o segundo bloco vem aí já, mas antes disso eu queria deixar o telefone da Jovem TV para quem quiser fazer uma pergunta para o Taylor. A nossa diretora ela vai atender esse telefone e vai passar para a gente, na medida do possível, que o nosso tempo é curto. É o 2629-2571. 2629-2571. Se você quiser, liga para cá, liga para a gente, dá ideia, faz uma pergunta, deixa uma observação e a gente volta já. É só um minutinho, não sai daí não mexe no controle, a gente já volta.
Estamos de volta pela Jovem TV, Canal 8 Cabo Frio, para toda a região dos lagos, para todo o Brasil. Estamos aqui com o nosso estúdio com o vereador Dr. Taylor, que está dando uma aula aqui para a gente de desenvolvimento sustentável. Eu estava até perguntando a ele agora no intervalo, com quem ele estudou, né? E ele falou que para fazer os projetos, ele precisa estudar, ele precisa saber o que ele está fazendo, né? E aquilo que a gente falou, né, do homem público que faz a gestão pública, ele entender por que ele está fazendo essa gestão, porque ele está fazendo gestão para pessoas, para os seres humanos. Então, se você não souber o que você está fazendo, o que vai acontecer? O seu investimento vai sair errado, você não vai atingir o seu público-alvo, que às vezes é teu público, que é o teu eleitor. Então, é muito importante o valor agregado do político, ele está em conhecer aquilo que está fazendo. Como bem disse o Dr. Taylor, eu não tenho nada contra quem muda nome de rua, mas aqui é a opinião minha. E como diz o Carlos Massa, Ratinho, a gente também tem o direito de dar a nossa opinião, né? Eu acho que só mudar o nome de rua não é interessante para um vereador. É interessante, sim, falar sobre a sua área de atuação, se ele é um médico, fazer projetos para melhorar a condição social das pessoas, se ele é um professor, fazer projetos de lei que visa a sua área de atuação. E o meio ambiente é uma área de atuação transversal. Então ele passa por todos os políticos, por todos os poderes. Não tem como fugir a essa regra. Isso é uma regra que foi criada pelo próprio ser humano, através da necessidade de se fazer um planeta mais sustentável. Um planeta que dure mais um pouco. Mas o planeta vai continuar aí. Nós é que vamos ser extintos. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o pior inimigo do planeta é o homem. E a única pessoa que é desnecessária no planeta também é o homem. Porque se não fosse o homem, nada disso estava acontecendo. Mas é por isso que nós estamos aqui. Não para salvar o planeta, botar uma capa de super-homem e sair por aí salvando o planeta. Não. Para tentar fazer com que o planeta seja um lugar mais saudável para se viver. Tanto para nós, quanto para a natureza, quanto para a fauna, para a flora. E nós. Nós que precisamos habitar nesse planeta. Como eu bem disse, estamos aqui com o Dr. Taylor. E eu vou falando em habitar, falando em ter um planeta mais interessante, a gente tem que falar de desenvolvimento econômico, doutor. Verdade. E quando a gente fala de desenvolvimento econômico, porque o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, melhor dizendo, ele é um sinergismo entre desenvolvimento econômico, entre as questões de preservação ambiental e a responsabilidade social. Então, quando nós juntamos isso tudo, nós temos o desenvolvimento sustentável. Mas, para isso, a coisa tem que estar linkada, tem que andar com sinergismo. Quando não anda com sinergismo, existe o desequilíbrio ambiental, que é o inverso do desenvolvimento sustentável. E quando a gente fala em desequilíbrio, a gente parte um pouco, não para o industrial, não para o empresário como vilão. A gente tem que quebrar esse paradigma. O empresário não é vilão. Sem empresário não tem emprego. Sem emprego não tem qualidade de vida. Só que, como eu falei, nós temos que andar dentro de um sinergismo. Precisamos respeitar também as questões ambientais, as questões naturais. E quando nós não respeitamos as questões naturais, doutor Taylor, a gente gera um impacto ambiental. Por que, doutor, você brigou tanto, não pela construção do shopping? Porque eu sei qual é a sua opinião com relação ao shopping, é a mesma minha, é a mesma de qualquer homem de meio ambiente. O shopping precisa vir para Cabo Frio, precisa. Mas por que você brigou tanto pela instalação do shopping center ali, naquele local, doutor? Vamos lá. Eu acho que as leis existem, elas devem ser respeitadas. E as leis foram criadas exatamente baseadas em estudos. Ninguém cria uma lei, como nós estamos falando. Você me perguntou, né? Para fazer, como você estudou tudo isso? Para que você estudou tudo isso? Eu estudei para formalizar minhas leis. Existem leis criadas, não minhas. Lei da Constituição Federal, lei da Constituição Estadual, que foram rasgadas na construção daquele shopping. Rasgadas sim, e eu já falei isso e não tenho medo de falar. Deixei sob suspeito o INEA, o IFAM, e todos eles eu não tenho medo. Engraçado que ninguém me processou, né? Porque se eu estivesse falando alguma besteira, tenho certeza que teria sido processado. Ninguém me processou porque sabem que eu tenho razão. E se nós formos a fundo, eu provo que aquilo ali foi legalizado sem poder ter sido legalizado. Existem coisas que são nítidas, a olhos nus, não precisa ser nenhum estudante de meio ambiente, nenhum pós-graduado em legislação ou em judiciário, não. Vou falar de pontos que são, a olho nu, você visualiza. Existe a Constituição do Brasil, do país,
uma exigência que qualquer construção, qualquer empreendimento sendo construído à beira de um canal, ela tenha pelo menos 30 metros entre a maré mais alta do canal e o início do empreendimento. Ali não tem 12 metros. Já começa ferindo avassaladoramente a lei ali. Por outro lado, vou além, está lá, onde áreas de preservação permanente, não é provisória, não é, é permanente. Está em destaque, e a primeira, logo, manguezais. E a primeira coisa que eles fizeram que foi aterrar um manguezal existente ali. Gente, isso é aviltar, isso é rasgar a Constituição do nosso país na cara do povo. E eu não posso, eu quero que venha um, não, eu quero que tenha 10 shoppings daquele tamanho aqui em Cabo Frio. Eu quero que tenha 20 shoppings gerando emprego, né? Eu quero que tenha 20 shoppings gerando renda, gerando divisa, gerando ISS, mas que seja respeitada a lei. E ali foi desrespeitada a lei. Você deve lembrar, quando eles foram à Câmara de Cabo Frio apresentar o shopping... É isso que eu ia te perguntar. Próxima pergunta. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Voltando aqui ao shopping, a gente não pode perder o time, né? Quando você... eu acompanhei bem também que existiam 2 loucos na cidade, né? Um era você e outro era eu, nessa época. E eu acompanhei bem o processo. Na verdade, eu considero o shopping center um grande equívoco para o local, mas não para a cidade. Isso aí você acabou de colocar agora. Para o local por quê? Porque existem algumas leis que foram feitas para ser seguidas à sua luz. Então não sou eu, Charles, que tem que interpretar a lei, eu tenho que seguir. E se é uma APP, que é uma área de proteção permanente, é uma área de proteção permanente e ponto. Se existe um sítio arqueológico que precisa ser salvo, é um sítio arqueológico que está ali e ponto. Se existe ou não a FMP, que nós chamamos de faixa marginal de proteção, que o doutor bem colocou agora, de 30 metros, se tem 12, 10, 9, 8, pode ter 19, pode ter 29, tem que ter 30. Ponto. Então, mas Taylor... Ainda vou além. Pois não. Vou além. Rege a Constituição Municipal, que, como é ali, né, o primeiro piso tenha no máximo 8 metros. A gente mediu ali, tem no mínimo 13 metros. Gente, ou eu estou muito doido, muito louco, porque eu acho que eu dei para o meu filho ler a lei de 10 anos de idade, ele foi, pai, não pode. Eu falei, isso, exatamente, filho. A interpretação de uma criança de 10 anos de idade. Pode? Não, não pode. Ué? Como que o INEA, o IFAM, porque isso é importante. Nós tínhamos ali a questão do Parque Arqueológico de Sambaquis. E foi achado meses antes uma Índia de quase 2.000 anos. Ou seja, nós estamos falando de um índio que estava ali, e aí eu como católico, para isso para mim tem importância, na época de Cristo. Olha o que nós estamos falando. Que aquilo ali na época de Cristo, né, existia ali, porque isso para nós, quem está a Cabo Frio, o Novo Portinho, o Novo já fala Novo Portinho, ou seja, aquilo ali foi aterrado. Era parte da lagoa, de manguezal, de lagoa, e foi aterrado uma grande parte ali para criar um Novo Portinho, né? Como que ali, então, na verdade, 2.000 anos atrás, aquilo ali era uma terra habitável. E que tinha ali, olha como se rasgou a questão histórica da coisa. Gente, não é minha vontade, não. Eu falo isso. Eu não sou melhor que ele, eu não sou burro, gente. E eu não preciso ser um estudante de história para ver a importância que existia ali. Doutor, deixa eu completar uma coisa. E aí aqui. Eu vou além, foi rasgado tudo isso. E mais uma outra coisa que foi, é que a gente fica aqui com vontade de falar também. Uma outra coisa que foi rasgada foi a Constituição de 88.
No seu artigo 225, a Constituição é muito clara. O meio ambiente, que precisa ser preservado, é o patrimônio natural, físico, histórico ou cultural e do trabalho. Então, quando você ataca o patrimônio histórico, que é o que você acabou de relatar, com muita propriedade, você já bateu de frente com o artigo 225 da Constituição. E qualquer, me permita até falar assim, claro. qualquer lei que vem embaixo e que colida com a Constituição, Ela não vale. então chegamos à conclusão que é um grande equívoco ter esse shopping ecoeficiente, é um belíssimo estudo ecoeficiente, que deveria ter sido implantado em outro local e não ali. Eu acho que é essa a conclusão que a gente chega, né, Otélio? Eu vou até além. Eu vou até além da questão do shopping ali. O shopping hoje está funcionando e ele está aviltando o direito de vários comerciantes da cidade. Porque as lojas que ali estão funcionando sem alvará. Estão funcionando sem a licença dos bombeiros, sem alvará. E os outros comerciantes tiveram que pagar o alvará, só puderam abrir a hora que o alvará estava funcionando. A hora que o alvará tinha sido emitido. Está sendo aviltado o direito dos outros comerciantes. Por que a lei serve para uns e para outros não? Eu já falei aqui, não sou contra nenhum tipo de comércio. Sou favorável. Ainda vou falar mais. Meu irmão tem comércio ali. Meu irmão tem uma loja lá dentro do shopping. A Via Mia, um dos donos da Via Mia em Cabo Frio é meu irmão. Eu estou falando contra a loja do meu irmão. Ou seja, falo com total propriedade para falar. Não estou vendo, todo mundo sabe da paixão que nós temos entre família, quem convive com minha família sabe. A minha família é o seguinte, o amor entre meu pai, minha mãe e os filhos é uma coisa que ninguém questiona, é uma coisa que não tem... É como se fosse amor de mãe, realmente. Eu tenho pelo meu irmão, pela minha irmã, um amor como fossem meus filhos, como fossem meus pais, porque é um amor incondicional. E nós fomos criados assim. E eu estou falando aqui contra, né, a questão do meu irmão, mas com toda a propriedade para falar. Por quê? Mais uma vez, porque aquilo ali vem a aviltar toda e qualquer Constituição federal, estadual e municipal. Ali fere a várias leis e eu não posso concordar com nada que venha ferir leis. Senão não serve, eu não tenho porque estar na Câmara. Se eu for para eu fazer lei que não vai servir amanhã, para que eu estou lá dentro? Vou viver a minha vida de médico, que é muito melhor, eu vou me apurrear muito menos, vou ter tempo para os meus filhos, para os meus pais, para a minha família, vou ter tempo para gozar, entre aspas, a vida, para poder viver a vida. E hoje eu vivo em função dos meus trabalhos, que é o meu trabalho de médico e o meu trabalho de vereador. Taylor, você responde uma pergunta para a gente? Chegou uma pergunta aqui, que o nosso amigo, inclusive, esteve sentado nessa cadeira aí, Rodrigo Macedo. Rodrigo, boa tarde. Um abraço sustentável para você, meu querido. Rodrigo é um grande amigo. Um grande amigo nosso, um lutador, né, pelas questões ambientais. Ele faz uma pergunta aqui para a gente interessante. Fala. IPTU Verde, você é o autor disso. Ele Sou quer autor saber o do IPTU seguinte, Verde. ele pergunta aqui para você responder em poucas palavras. Em poucas palavras é por minha conta, não é conta dele não. Define para ele o IPTU Verde de uma forma bem sucinta e o benefício que o cidadão tem com relação a isso. O IPTU Verde, na verdade, são descontos, né, que você... são descontos graduais, tem lá, eu agora não estou com a lei na minha mão para poder falar, mas são descontos graduais com atitudes tomadas. Aí você tem a questão da reutilização da água, a questão do aquecimento solar, aí você vai ter várias citações de respeito, né, como você falou, medidas sustentáveis a sendo feito na casa do cidadão e que ele vai provar isso, vai levar a Secretaria de Fazenda isso e vai ser dado um desconto no IPTU por conta disso. Mas é lei já, Taylor? Já saiu de projeto? Já é lei, isso já é lei no nosso município, né? E tem lá na previsão da lei que ele tem 1 ano para ser colocado. Por quê? Isso tem que ser, você sabe disso muito bem, tem que ser vista a questão fazendária, de como isso vai ser feito, vai ser, né, cobrado, tem que criar no município como
a lei ser aplicada, a aplicabilidade da lei. Mas já existe e hoje é lei no nosso município. Foi um projeto de lei que eu fiz em 2011. Bom, como sempre eu havia prometido, né? Deixa eu tentar colocar aqui para o telespectador poder entender. Aqui é uma bolsa, uma coisa fantástica. Por incrível que pareça, gente, isso aqui é uma obra de artesanato. Esse é o famoso artesanato sustentável. Essa bolsa, a Vânia Carvalho mandou as descrições dela para mim. Obrigado, querido. Ficou muito melhor assim. Mandou as descrições dela para mim. Na verdade, são uma embalagem de leite, o que nós chamamos de Tetra Pak. Né? Na verdade, a Tetra Pak é a marca de uma máquina que faz essas embalagens. Como ela domina o mercado, a gente chama de Tetra Pak. Igual aquela lâmina de barbear que a gente dá aquele nome. Então, a Tetra Pak, essa embalagem longa-vida, que esse é o termo, né? Nosso telespectador, aquilo que a gente falou no início, a gente passa aqui a questão ambiental a limpo para você. Tetra Pak pode ser substituído por embalagem longa-vida. Esse é o termo correto. E foi transformada nessa bolsa. Essa embalagem longa-vida ela pode ser transformada em telhas também, em bolsas e outras coisas mais. Depende da criatividade do artesão ou da reutilização desse que era lixo e virou um resíduo aproveitável na área industrial ou na área artesã. Aqui é uma bolsa. Essa bolsa você pode encontrar na Casa Artesanal, que é a Rua Carlos Mendes, sem número, no Jardim Caiçara. E eu não vou esquecer o nome da artesã, que é um nome até bem interessante, Eve Eliane. É a autora desse projeto maravilhoso, dessa bolsa maravilhosa. Tá bom? Taylor? E é um dos meus projetos de lei exatamente com a questão do artesão. É que se a gente for falar dos projetos de lei que o Taylor colocou, a gente vai tentar te chamar no outro programa, porque são muitos. Só para vocês terem uma ideia, eu tentei relacionar, nós temos alguns aqui. Ele fala sobre coleta de lixo, ele fala sobre reciclagem, ele fala sobre reutilização do óleo e destinação correta do óleo de cozinha. Enfim, são vários. Então a gente está tentando trabalhar com esses projetos. Os que estão mais aqui são várias perguntas para você, depois eu passo isso para você, tá, Taylor? Porque o tempo aqui é algo precioso, o tempo de televisão é algo precioso. E quando a diretora começa a ficar em pé, andando de um lado para o outro, é sinal que o tempo já está acabando. Meu querido, eu queria que você passasse, aproveitando tudo isso que você falou com a gente, aproveitando esse tempinho que ainda nos resta. Quais são os seus futuros projetos? Você tem ideia? Você já elencou aqui um maravilhoso, que é do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Mas o que você pretende fazer com relação a essas questões sustentáveis ainda? Aqueles que não são projetos, o que você pretende fazer com eles? E aproveito também para pedir as suas considerações finais para o teu eleitor, para o seu amigo, para o seu companheiro, para a sua família, para as pessoas que têm você como uma referência com relação às questões políticas, que você é um político, né? E também para aqueles que são seus pacientes. Você é um médico de renome, um renomado médico da cidade, para quem não conhece. Esse programa ele tem audiência, até nós conversamos antes no intervalo, ele tem audiência em Manaus. E depois eu vou mandar uns abraços se der tempo aqui. Manaus, está em Caxias agora, nós estamos agora ao vivo em Nova Iguaçu, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, estão falando aqui agora para mim. E você como médico, né? Você tem um público incrível e públicos muito jovens. E esse programa está gravado. E quem sabe esses jovens que você ajudou a vir ao mundo não verão você amanhã com esse legado fantástico que você vem trazendo para a cidade de Cabo Frio. Por que não dizer, já que essas pessoas estão vendo, que peguem esses projetos de lei e levem para outros lugares também, melhorando inclusive, né, Taylor? Por favor. Com certeza. Eu primeiro falar o seguinte, existem vários projetos que a gente está trabalhando e eu quero, Charles, aí fica à disposição, meu gabinete é o gabinete da população de Cabo Frio, não é meu. Né? Eu estou lá por 4 anos, mas na verdade pertence à população de Cabo Frio. Qualquer pessoa de Cabo Frio que tiver alguma lei voltada não só para o meio ambiente, mas que tem ideias, a leis que possam beneficiar o cidadão cabofriense, possam deixar aquele legado que nós falamos lá no início para nossos filhos, nossos netos, meu gabinete está aberto. Eu prefiro fazer o seguinte, a cada lei, que é a maneira que eu tenho de voltar ao programa, a cada novo projeto de lei meu voltado para a questão de sustentabilidade, eu faço questão de vir no programa e apresentar na íntegra o projeto de lei. E falar de leis, falar de leis, né? O IPTU verde, a obra do Dr. Taylor, a lei que vem a multar os milhões, né,
que também é uma questão de meio ambiente, você sabe disso muito bem, que a questão de meio ambiente e de saúde, pois a urina, né, ela atrai o rato, e aí há um desequilíbrio naquilo que a gente falou de ecossistema, de meio ambiente, também local. Então, também a lei do Dr. Taylor, a lei que proíbe jogar cigarro, né, jogar lixo, também no logradouros públicos, é do Dr. Taylor. A lei que obriga, né, a que seja tirado os carros, o cara quando não quer mais o carro, larga em cima da calçada, no meio da rua, e ninguém faz nada, aquele carro vira ali, causando ferrugem, virando lugar de parasitas. Esse é o famoso passivo ambiental. Exatamente. Também é uma lei minha que fala retirada e reciclagem daquele material. Então, graças a Deus, a gente está falando de leis, não só projetos de leis. Mas ainda tem alguns projetos que ainda estão tramitando na Câmara e outros que estão esperando a sanção do prefeito, serem sancionados pelo prefeito. Mas eu quero falar que eu estou aqui e sempre vou levantar a bandeira da sustentabilidade, pois quando eu levanto a bandeira da sustentabilidade, Charles, eu estou levantando a bandeira da minha família. Eu quero ter netos, bisnetos, quero que a minha família, a família Jasmin, ainda tenha muitos aí herdeiros, e que a minha árvore genealógica ainda fique muito grande, eu faça parte só da raizinha dela, e para isso eu tenho que trabalhar para mudar. E a gente, como você falou, ninguém põe a capa de super-homem e vai mudar o mundo e vai salvar o mundo de uma hora para outra. Mas se cada beija-flor, né, aquela história do beija-flor que encontrou, se cada beija-flor levar o seu pouquinho de água para apagar um incêndio, com certeza nós iremos apagar um incêndio. E eu procuro ser esse beija-flor que estou levando o meu pouquinho de água que eu posso levar para apagar esse incêndio. Agora, vou ser sempre crítico de todo e qualquer órgão que não esteja prestando o serviço que ele está lá para prestar, no caso aqui do INEA, do IFAM, que eu falo mesmo, não tenho papo na língua, não tenho telhado de vidro, por isso jogo o pé no telhado dos outros, porque se jogar no meu não vai quebrar, graças a Deus. Não faço coisas erradas para não terem o que usar. Agora, vou falar sempre daquilo que eu acho. E se Deus quiser e for da vontade do povo, eu sou pré-candidato a deputado estadual, e se eu estiver na Leste, se prepare o INEA e o IFAM, porque eu vou cobrar que eles funcionem de maneira adequada. Porque são órgãos estaduais e são órgãos federais e que merecem e têm que ser fiscalizados, porque, mais uma vez, eu ponho suspeita sim a legalidade das licenças ambientais ali geradas. E eu quero agradecer a todos aqueles que me apoiam, a todos aqueles que estiveram junto comigo, a todos aqueles que acreditam em mim, meu pai, minha mãe, né, meus filhos, os meus amigos, todos aqueles que colaboram comigo, aqueles que me dão carinho na vida, fora da vida pessoal, mas na vida pública, aquelas pessoas que você não conhece na rua e que falam, doutor, eu sou fã do senhor, eu gosto do trabalho do senhor. É para essas pessoas que eu trabalho para toda a população, não só aqueles que são meus amigos. Então, gostaria de agradecer a todos vocês e falar que eu vou, enquanto estiver vivo e forte, estarei trabalhando em benefício da população. Senhoras e senhores, doutor Taylor, muito obrigado, Taylor, pela presença. Eu queria, produção, dá para soltar o nosso calendário de palestras? Seria como? Então, isso é uma novidade que a gente está trazendo para vocês, é aquilo que eu falei, que o programa sempre ele vem evoluindo, né? Então, esse é o nosso calendário de palestras, para que o telespectador possa entender que a gente está trabalhando também, assim como o Dr. Taylor trabalha, nós estamos buscando informações, né? Então, no dia 4 de abril, que é amanhã, às 17 horas, eu estarei palestrando no Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Enfermagem e Oftalmologia, no Centro de Convenções Sul-América. O tema é água, mas água para ambiente hospitalar, água que nós chamamos a AP, que é água pura, ultrapura. Quem é como o Dr. Taylor ele conhece bem do que nós estamos falando. 9 de abril, às 9h30, nós teremos no Seminário de Higienização e Sistema de Ar-Condicionado e Ambiente, no auditório da Associação Brasileira de Qualidade do Ar em São Paulo. Nós estaremos falando de água para sistemas de climatização. 16 de abril, nós estaremos às 8 horas, numa palestra de educação ambiental para a indústria, no auditório da Gerdau Porto Alegre. Se por acaso vocês quiserem o contato, ele está embaixo. A gente está aqui para cada vez mais orientar as pessoas, cada vez mais poder propagar as questões ambientais
ao longo do planeta, em torno de todo o planeta. Eu gostaria aqui para, mais uma vez, agradecer a presença do Dr. Taylor, que dedicou o seu tempo, nos deu uma belíssima contribuição de que ele não só faz projeto de lei, como ele entende o projeto de lei que ele está fazendo. Isso é muito mais importante do que escrever qualquer um projeto. É saber se ele é factível ou não, ou seja, se ele pode ou não ser feito, ser elaborado. Como subiu a placa de 1 minuto, eu não posso deixar de mandar um abraço para a dona Virgília, que é a mãe da Vânia, a dona Cássia e o Furrô, que estão vendo a gente, o professor Chicão, um grande abraço. Dona Cleonice, eu não posso lhe dar a bolsa, Dona Cleonice é minha sogra, essa bolsa tem dono, não dá para dar para a senhora a bolsa. Seu Avelino, meu sogro, Nininha Dantas, um beijo para você. Milton Rosa, Carlos Machado de Manaus, estão te acompanhando, Taylor, para variar, mais uma vez, estão com a cabeça um pouco inchada, irmãos botafoguenses. A propósito, a caneca não está aqui, foi porque foi esquecida, porque ela tinha que estar aqui. Na vitória ou na derrota, serei sempre Botafogo. Que tem gente me perguntando por que a caneca não veio, mas ela não veio por causa disso. Tenho também aqui mais alguns abraços para passar e mais alguns agradecimentos para fazer. A Renatinha de Souza, que mandou um abraço para você, Taylor. Rafa Martins, um abraço, Rafa. Cida Cola, um abraço para você, Cida. Há muito tempo que eu não vejo você. E o grande Rodrigo Macedo, nossos amigos. Gostaria, nesses 30 segundos, de em primeiro lugar, agradecer a Deus pela possibilidade de estar aqui, estar vivo, estar respirando, por mais que esse ar não seja de tão boa qualidade assim como você deixou na Terra, mas a gente está fazendo o possível para melhorar. Agradecer também a minha produção, a minha Letícia, que está ali trabalhando em pé o tempo todo, Vitor, Marcos Chaves, aos colegas que aqui estão no estúdio. Agradecer mais uma vez ao Leb da JTV, um grande abraço para o irmão Alex Garcia. Você sabe que você é um cara que a gente tem profunda admiração, Alex, e aquilo que eu te falei hoje de manhã, sempre mandarei um abraço para você. E, mais uma vez, agradecer esse público maravilhoso, que cada vez mais vem acolhendo, amparando o nosso trabalho e entendendo que as questões sustentáveis, na verdade, não passa de uma necessidade do ser humano. O programa Cidade Sustentável, ele foi ao ar para você, por você e visando passar a limpo a questão ambiental. Boa tarde, queridos. Até a próxima semana. Esse foi mais um programa Cidade Sustentável.